Olá, turma. Vamos iniciar a nossa segunda aula de filosofia com o tema lógica, né? Falaremos hoje sobre a lógica aristotélica, a lógica no sentido da filosofia. É uma aula introdutória. A gente vai abordar apenas conceitos mais superficiais a respeito do conteúdo, ok? Então, para que serve a lógica? Dentro daquele conceito que a gente vem trabalhando desde o começo do ano, quando falamos a respeito da teoria do conhecimento, né? Nós entendemos que os seres humanos, eles filosofam, por isso eles obtêm conhecimento cultural, certo? E esse conhecimento, ele vai ser racional através da lógica. Então, a lógica, ela serve para tornar o conhecimento racional. Não existe conhecimento racional sem lógica. Então, lógica é a regra que leva o entendimento da razão. É a lógica que conduz o discurso em uma argumentação correta, para sustentar a veracidade das afirmações feitas. Então, a lógica, ela verifica o argumento, né? Se aquele argumento se ele contém razão, né? Então, para uma coisa ser racional, obviamente ela tem que ser lógica. E nós abordamos a lógica através da formação do argumento, ok? É através de um argumento que nós expomos nossas opiniões racionais. Quem começou a pensar nisso foi o filósofo grego Aristóteles, né? Ele organizou esse pensamento que hoje é uma ciência. A lógica é uma ciência, né? Ele sistematiza e organiza esse conhecimento, né? E a primeira referência sobre isso está no livro Órgão, que significa ferramenta. Então é como se a lógica servisse como uma ferramenta de verificação do argumento, ok? Então você utiliza a lógica para verificar se aquele argumento ele é racional ou não. Isso aí são os princípios da lógica estabelecidos pelo próprio Aristóteles. São princípios quase uma ideia racional e uma ideia lógica também, né? Então, assim, pra gente, assim, a gente não consegue entender um argumento que não contenha isso, um argumento lógico que não contenha esses princípios. Então, são tão básicos que a gente que é o da identidade, da não contradição, do terceiro excluído, né? O da identidade diz que todo sujeito é idêntico a si mesmo, ou seja, A é igual é A não pode ser B ou qualquer outra coisa, né? E aqui a frase de um super filósofo da atualidade, professor de vocês, brincadeira, gente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Realmente é isso, né? Uma coisa não pode ser outra coisa, uma coisa é ela mesma. Então A é A e A não pode ser nenhuma outra coisa a não ser A. Isso é uma regra, é um princípio da lógica, certo? O segundo é o da não contradição. Duas proposições contrárias não podem ser ambas verdadeiras nem ambas falsas ao mesmo tempo, né? Impossível A ser A e não ser A ao mesmo tempo. A coisa não pode ser diferente do que ela é. Isso também, né, no discurso lógico, é óbvio notarmos isso. E por fim, o princípio do terceiro excluído, né? Só existem duas possibilidades, que algo seja verdadeiro ou falso. Então, o A é igual a B ou não é. Não há uma terceira possibilidade, por isso que chama-se o terceiro excluído, certo? Então você tem que chegar numa denominação daquilo, se aquilo é ou não é, certo? Esses são os princípios da argumentação lógica. Não existe argumentação lógica sem esses três princípios que parecem tão óbvios, né? Para quem carrega lógica dentro de si, obviamente. Nem todos acreditam que esses princípios são óbvios, né? Mas são óbvios sim. Então, qual é a estrutura da lógica?
ela começa com um argumento. Como eu falei para vocês, o que é o argumento? O discurso lógico é formado de argumento, preposições, premissas, conclusão e os termos, certo? Então o argumento é o conjunto, é aquilo que você quer falar para raciocinar, né? É o seu discurso, certo? As preposições são as sentenças que formam o argumento. A gente vai trabalhar nessa aula os argumentos simples, que basicamente argumentos com duas preposições, certo? Com três preposições, sendo a última a conclusão. Então nós temos o argumento, é o conjunto, as preposições são as premissas, a gente vai entender um pouquinho quando mostrar os exemplos, né? E as premissas são as duas primeiras preposições. Então a gente vai ver argumentos formados por duas premissas, certo? E uma conclusão. E a conclusão é a última preposição, ela deve apresentar uma consequência lógica das premissas, certo? E os termos, o que são os termos? Os termos são as ideias envolvidas na construção do argumento, certo? As premissas, elas têm que dialogar entre si. Os termos, eles têm que ter um sentido lógico, certo? Não adianta você criar duas sentenças que não tem nada a ver, porque você vai gerar uma conclusão que não vai ser lógica, não vai ser racional. Silogismo. Silogismo é um tipo clássico de argumentação, certo? Muito utilizado por Aristóteles, né? Então é um argumento constituído de proposições das quais se extrai uma conclusão. Então, é um raciocínio imediato que fornece o conhecimento de uma coisa a partir de outras coisas. Então, o silogismo clássico é aquele que tem, certo? Duas premissas e uma conclusão. A gente vai ver agora, né? Então, em sua versão mais antiga, formulada pelo filósofo grego Aristóteles, um silogismo é formado por três preposições, né? Duas premissas e uma conclusão, que seria a premissa maior, certo? Que é uma afirmação geral. Isso aí é um silogismo clássico. Existem vários tipos de silogismo, vários tipos de argumentação, certo? Que a gente não vai conversar agora sobre isso, a gente vai devagar para que a gente possa introduzir esse conteúdo. Então, o silogismo clássico, né? Ele tem a premissa maior, a premissa menor, né? Que é uma preposição de afirmação específica, a qual chamamos de premissa menor. Então, a premissa maior é uma afirmação ou negação, né? A gente vai ver, vamos começar com uma afirmação. Então, é uma afirmação geral, universal. A premissa menor, ela se insere dentro da premissa maior, porque ela é uma afirmação específica. E, por fim, temos a conclusão. E aí eu pus aí como exemplo, né? Todo M é P, tudo. Já está dizendo que é universal. Essa é a premissa maior. S é M, é uma premissa menor, porque M, o termo que estão dialogando, o termo aí é justamente M, certo? Então, M é P, S é M. Portanto, conclusão, S é P, certo? Isso aí também é óbvio, mas isso forma uma estrutura de silogística, certo? Uma estrutura clássica. Vamos com mais exemplos, né? Existe o argumento válido e o argumento inválido, certo? Vamos dar uma analisada no argumento válido. Um silogismo clássico aqui. Todo homem é mortal. Você vê que já tem essa universalidade. Todos os homens são mortais. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Uma premissa menor específica, né? Tá falando aí de um homem, que é Sócrates. Então, todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Portanto, então, Sócrates é mortal. Certo? Isso é uma conclusão lógica de um silogismo. Ok? Um silogismo clássico.
Mas aí você pode encontrar também argumentos inválidos, que pode pegar você, porque as premissas que compõem o silogismo, elas têm que apresentar uma verdade. Você não pode colocar, né, por exemplo, todo homem é imortal. Nós sabemos que os homens eles não são imortais. Então, essa premissa já não valeria. Mas aqui no argumento inválido, a gente não está vendo nenhuma premissa falsa. Todas as premissas são verdadeiras. Todo paraibano é brasileiro, premissa maior. Neymar é brasileiro, logo Neymar é paraibano. Essa conclusão é uma conclusão lógica? Não. Isso é uma falácia, né? Como eu pus aqui, é uma armadilha lógica. Por quê? Porque os termos eles não se entendem, certo? Se Neymar fosse paraibano, aí a gente chegaria numa conclusão lógica, porque logo Neymar seria brasileiro, né? Todo paraibano é brasileiro, Neymar é paraibano. Logo Neymar seria brasileiro, ok? Mas essas afirmações, elas não dialogam entre si, são afirmações diversas, certo? Todo paraibano é brasileiro, certo? É verdade. Neymar é brasileiro, certo? É verdade. Só que os termos, as ideias, elas não interagem. Então, por isso que isso é um argumento inválido. Por quê? Porque, apesar de ser um silogismo, a conclusão não é válida. Você não chega a uma conclusão lógica. Ok? É bom interar vocês a respeito disso, porque o silogismo, a construção do argumento através do silogismo, ele não tem a preocupação de construir um argumento, de construir uma verdade, certo? Ele tem a preocupação de construir uma estrutura argumentativa, certo? Vamos lá. Temos aí alguns silogismos que são famosos aí na internet, né? O pessoal gosta de brincar com essas estruturas silogísticas, né? Deus é amor, o amor é cego. Steve Wonder, que é um músico que é cego, um músico americano, pianista. Deus é amor, o amor é cego, Steve Wonder é cego. Logo, Steve Wonder é Deus, certo? Então, dando continuidade, porque isso é uma lógica só, porque alguém fez isso aí, né? E circulou um tempo, circula até hoje na internet, né? Então, disseram-me que eu sou ninguém. Ninguém é perfeito, logo eu sou perfeito. Mas só Deus é perfeito, portanto, eu sou Deus, né? Porque em cima ele tinha dito que era perfeito. Steve Wonder, acima, também era Deus, então logo eu sou Steve Wonder, certo? Isso não faz sentido nenhum. Por quê? Né? Porque eu não sei se vocês perceberam, os termos eles não se relacionam em significado. E aqui eu pus para vocês uma explicação. Deus é amor. Essa sentença é verdadeira do ponto de vista religioso. O amor é cego. Essa sentença, embora seja verdadeira, trata-se de um amor humano, cuja cegueira é uma metáfora. Então, o termo que deveria conversar aqui no silogismo, no argumento, seria o fato da cegueira, do cego. Só que o amor é cego é uma metáfora. Steve Wonder é cego é uma coisa natural, certo? É uma coisa real, é material. Então, esse cego aqui nada tem a ver com esse outro cego. Do amor é cego, nada tem a ver com Steve Wonder é cego. Então, essa conclusão, ela tá condenada a ser inválida, né? Logo, conclusão das conclusões das sentenças, temos aqui o cantor Steve Wonder como uma cegueira patológica, física, certo? Obedecendo a sequência das palavras a cada sentença, só observar que os termos, as palavras, ninguém, por exemplo, não tem o mesmo sentido também. Aqui disseram que eu sou ninguém. Ninguém é perfeito, certo?
Então, esse sentido dessa palavra, ninguém, também destoa, fazendo com que esse argumento ele não chegue numa conclusão aceitável. Por mais que tenha uma estrutura, né? Por mais que... Mas óbvio que o silogismo também é utilizado de forma maledicente, né? Para você tentar manipular a racionalidade. Apesar de você ter uma estrutura, mas o que é dito aí não tem um suporte lógico nenhum, certo? Disseram que eu sou ninguém, ninguém é perfeito, logo eu sou perfeito. Então, esse argumento, os termos dele, se você prestar atenção, né? Os termos que são as ideias envolvidas na construção do argumento, essas ideias elas destoam. Por isso que você vai chegar aqui a um argumento inválido, certo? A um argumento, embora tenha toda a estrutura silogística, a conclusão ela não vai ser válida, ok? Aqui eu pus aqui também exemplos de silogismos válidos, bem silogismos clássicos, né? Que trazem a estrutura bem montada, que eu vou trabalhar com vocês inicialmente. Nem se preocupe, a gente vai dando um passo de cada vez. Então, no exemplo 1, todo brasileiro é sul-americano, todo nordestino é brasileiro, logo, todo nordestino é sul-americano. Esse argumento é válido? Sim, certo? Faz todo sentido lógico. Se todo brasileiro é sul-americano e todo nordestino é brasileiro, né? Então, todo nordestino é sul-americano. Você pode observar aqui que a premissa maior ela é generalizante, né? E a premissa menor também, mas ela é específica, porque ela está falando aqui do Nordeste. O Nordeste está dentro do Brasil, ok? Então, a premissa maior ela é universal, ela no sentido clássico do silogismo, certo? E a premissa menor é lá dentro dessa premissa maior. Por isso que nós chegamos a uma conclusão lógica e válida. Todo político é mentiroso. José é político. Logo, José é mentiroso. Também, certo? Se eu admito que todo político é mentiroso, e aí o silogismo ele não tem essa função de estabelecer reflexões, né? Porque você pode não concordar que todo político é mentiroso, né? Isso é apenas uma conjectura, é apenas uma frase, certo? Que engloba aí. Então, mas respeita sim a sequência lógica, certo? Se todo político é mentiroso, políticos. José é político, José está dentro, né, do meio político, dos políticos. Então, logo, José é mentiroso, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma. Então, o que eu quero que vocês que fiquem aqui, né? Para que serve a lógica? A lógica é um guia, né, para a racionalidade, é uma ferramenta de verificação do argumento. É através da lógica que a gente verifica se aquele argumento é lógico ou não, se aquele argumento é racional ou não, certo? Então a lógica ela serve para verificar o argumento. O pai da lógica é Aristóteles, ele que inicia o estudo sobre a lógica, é um estudo muito amplo até os dias atuais, certo? A gente tem os princípios da lógica, não existe nenhum discurso lógico que não tenha esses princípios, mas parece óbvio, certo? Aqui a estrutura do argumento, né? O que compõe toda a argumentação lógica, o argumento, que é o todo, as preposições, que são as sentenças, certo? A premissa, que são as duas primeiras sentenças, e a conclusão, que é o resultado das sentenças, e os termos, que são as ideias envolvidas na construção do argumento, certo? A gente falou um pouco sobre silogismo, a estrutura de um silogismo, a estrutura de um argumento clássico, né? Argumento válido e argumento inválido, e eu dei aqui alguns exemplos, ok? Ficamos por aqui, tchau.